Eu, depois de acompanhar vários capítulos da novela Pantanal, eu não sei se eu estou beijando que nem o Juventino beija a Juma, não sei se eu estou pensando que nem o Zé Luca, ou não sei se eu estou beijando que nem o Tadeu. Eu sei que eu estou beijando. Querida tia Surica, eu queria lhe agradecer de coração por mais uma vez abrir as portas do espaço da gloriosa Portela para que a gente possa discutir um pouco com o povo do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participam das escolas aqui no Rio de Janeiro, inclusive agradecer os companheiros da Império Serrano que estão aqui de corpo presente. Eu, sinceramente, acho, Eduardo, que quando você disse que ia fazer um ato para mim aqui na Portela, eu, sinceramente, eu achei que ia ter um monte de samba aqui. Tudo que eu queria ouvir era samba e não discurso. Mas eu sou um azarado, gente. Eu venho no Rio de Janeiro desde 1975. Nunca, nem quando o Eduardo era prefeito, quando o Sérgio Cabral era governador, quando o Brizola era governador, sabe? Nunca me levaram para uma praia. Eu nunca consegui colocar o pé numa praia do Rio de Janeiro, porque eu só venho para cá para reunião, só venho para cá para discurso. Ou era reunião com sindicalistas ou reunião. Agora eu estou na Portela, gente. Eu vi ali as porta-bandeira, eu vi ali um monte de gente, eu vi uma parte da bateria, eu falei, porra, nós vamos entrar lá e vamos ver uma exposição da grandiosidade do samba da Portela. Não, discurso. Bom, mas já que é para fazer discurso, vamos aqui, eu vou conversar com vocês um pouco. Eu vou conversar porque essa semana a gente tem... Essa semana encerra a campanha. Ela encerra, na verdade, dia 29, com o debate da Rede Globo de televisão. Debate que eu quero participar porque eu gosto de debate. Mas os debates estão ficando difíceis. Porque, sabe, tem pouca gente com condições de disputar as eleições e eu vou lá disputar com 5 que só tem um objetivo, me atacar, porque eu estou em primeiro lugar. Mas eu quero ir no debate, porque eu não quero conversar com eles. Eu quero aproveitar o espaço na televisão para conversar com vocês. Ontem, por exemplo, eu não fui no debate do SBT, porque eu tinha marcado antecipadamente 2 comícios, um na Zona Leste, em São Paulo, e um na Zona Sul, e eu não poderia faltar, porque era compromisso antigo, e eu preferi, e eu também tinha um compromisso com o Eduardo Paes, que tinha me prometido fazer uma festa maravilhosa para mim aqui no Rio de Janeiro. Então, eu queria pedir 3 coisas antes de fazer o meu pronunciamento. É o seguinte, a primeira coisa é que nesses próximos dias a gente vai ter que procurar pessoas que estão indecisas ou pessoas que estão dizendo que vão se abster de votar. Aquelas pessoas que chegam no dia da eleição de manhã, pegam o carro e vai para algum lugar e não quer votar. Ele é o rebelde. Na verdade, não tem rebeldia nesse gesto. Na verdade, é falta de sintonia com a realidade que nós estamos vivendo. Eu lembro quando o Roberto De Niro, logo depois das eleições do Trump, o Roberto De Niro começou a xingar o Trump, dizendo que ele não poderia ter sido eleito, que ele era isso, ele era aquilo. O Trump falou para ele, olha, era só vocês ter convencido
8 milhões de votos da Hillary Clinton ter comparecido, que ela ganharia as eleições. Mas vocês ficam xingando e não comparecem para votar, eu ganhei as eleições. Então é importante que as pessoas compareçam para votar, até para ter o direito de xingar, até para ter o direito de cobrar, até para ter o direito de exigir. Porque se você não comparece para votar, você não tem direito de depois falar o que vocês falaram aqui de um presidente. Não tem. Isso vale para a nossa vida cotidiana. Se você não participa da vida da Portela, depois você não pode criticar a diretoria da Portela. Se você não participa das reuniões do seu condomínio, depois você não pode criticar as decisões do condomínio. Isso vale para todas as decisões que a gente toma. Então vamos tentar fazer uma campanha muito séria para que a gente convença o maior número de pessoas possível de votar. E, inclusive, ficar alerta, porque esse maluco que está lá, ele é capaz de fazer com que muitas empresas tirem ônibus de circulação para o povo não ir votar. E a gente vai ter que votar a pé se for necessário. A gente vai ter que votar de qualquer jeito, porque nós precisamos tirá-lo de lá. Não é o Lula que quer tirar ele de lá. Quem precisa tirar ele de lá é o povo brasileiro. Porque a gente está com saudade da democracia. A gente está com saudade das coisas que nós aprendemos a fazer. Eu estou vendo aqui o neto do Brizola, o Leonel. Se o Brizola estivesse aqui, o Brizola estava junto conosco aqui, pedindo fora Bolsonaro. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta que o Brizola estaria do nosso lado. Bem, queridas e queridos companheiros, eu quero dizer para vocês que eu estou entrando numa tarefa muito delicada. Eu quero que vocês compreendam a responsabilidade que eu estou assumindo nesse momento histórico do Brasil. Eu não precisava fazer isso. Eu já sou considerado o melhor presidente da história desse país. Eu já sou considerado pelo presidente que mais fez inclusão social deste país. Eu saí da presidência da República com 87% de bom e ótimo. Eu tenho orgulho porque eu duvido que em toda a história republicana teve um presidente da República que colocou a quantidade de investimento que nós colocamos no Rio de Janeiro. Duvido que tenha, pode pesquisar. Então, veja, eu fui vítima da sacanagem que vocês sabem que aconteceu. Fui vítima da maior sacanagem histórica que um ser humano fizeram com Getúlio, que levaram ele a se matar. E eu resolvi que não vale a pena morrer pelas mentiras dos nossos adversários. A gente pode morrer em defesa da nossa soberania e em defesa do nosso povo. E eu então resolvi ir na Polícia Federal e ficar lá. Porque eu queria desmascarar. Era preciso desmascarar. E a gente só desmascara quando a gente reage. Tem gente que é acusado, uma acusação, a pessoa já se esconde. Se sair uma notinha no jornal, tem gente que passa um mês sem sair de casa. Eu tive 13 horas de Jornal Nacional falando mal de mim em 9 meses. Eu tive 59 páginas de todas as capas das revistas. Tive 680 primeira página de jornais me esculachando. E eu não só provei a minha inocência, como eu provei a culpa do Moro e a
culpa do Dallagnol. Hoje eu sou o único culpado do mundo. E o crime que eu cometi para ser culpado é que eu virei inocente. Eu sou culpado de ser inocente. Vivaldo Barbosa, você que é um grande advogado, que já foi secretário de Justiça aqui no Rio de Janeiro, que foi deputado constituinte dos bons, não foi? Então, companheiro, é o seguinte, você precisa me dizer se eu fui absolvido ou não, se eu estou livre ou não, porque o Moro fala que não. Outro dia eu ouvi o Ciro falando que não, ele não foi absolvido. Olha, eu fui absolvido em 26 processos, fui absolvido 2 vezes na ONU e fui absolvido pela Suprema Corte. Agora, quem é que quer acreditar que eu não fui absolvido? Foram as pessoas que acreditaram nas mentiras contadas pelo Moro, pelo Dallagnol, divulgado pelo meio de comunicação intensamente. As pessoas acreditaram. Não é todo mundo que tem a grandeza de pedir desculpa. A palavra desculpa parece fácil, mas nem todo mundo tem grandeza de pedir desculpa. Outro dia, eu achei honroso o Willy Bonner, no dia que eu fui na entrevista da Globo, ele teve a grandeza de dizer: presidente, o senhor não deve mais nada à justiça desse país. E quem deve são eles a mim. Porque em algum momento o Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que eles causaram na minha vida. Eles sabiam, eu não tinha nenhum problema de ficar lá, Salomão. Não tinha nenhum problema. Até porque eu já tinha sido preso em 80, fiquei 31 dias preso. Aí depois eu lembrei, por que eu estou preocupado de estar preso se o nosso querido Mandela ficou 27 anos e saiu para governar a África do Sul? Por que eu tenho que estar preocupado se o Gandhi ficou preso muito tempo e saiu para libertar a Índia da controle do companheiro dos ingleses? Como é que eu posso efetivamente ter medo disso? Martin Luther King já foi preso. Muita gente boa já foi preso. E eu fui preso para provar a minha inocência. Eu fui preso para provar quem eram os cretinos que me acusaram, quais foram as mentiras que contaram. E o cidadão que agora me acusa, ele não explica para ninguém como é que ele comprou 51 imóveis, dando 26 milhões de dinheiro vivo. Como é que se explica? Como é que se explica o decreto de sigilo de 100 anos para a corrupção da família do ministro da Saúde, que estava querendo ganhar $1 por cada vacina que comprasse, e ele decretou sigilo de 100 anos para o ministro da Saúde? Aliás, ele decretou sigilo para o cartão que a presidência tem para comprar as coisas. Qual é a diferença do nosso governo? Do nosso governo, a gente tinha o portal da transparência, que você poderia saber o centavo que era gasto em tempo real, e a gente tinha o lei de acesso à informação, que qualquer brasileiro poderia saber, se quisesse, até a qualidade do papel higiênico que a gente utilizava na presidência. A corrupção no nosso governo, ela apareceu porque a gente tirou o tapete da sala. Porque a única forma de aparecer é você tirar o tapete da sala e fazer as leis para que você possa controlar. Quem é que fez o COAF funcionar? Quem é que fez o CAD funcionar? Quem é que criou o Ministério da CGU,
que a gente colocou um cara como o Valdir Pires, da qualidade dele, e depois do Jorge Ache, para controlar os gastos do governo. Quando a gente é sério, a gente não tem medo. Eu reuni o meu governo e eu dizia, olhe, todo mundo é inocente até prova em contrário. O único jeito de você não ser investigado é você não fazer bobagem. Se fizer bobagem, vai ser investigado. Vocês estão lembrados que eu tirei uma ministra por causa que ela fez uma compra, acho que de 3 ou 4 reais no cartão. E eu achei que ela não deveria ter feito. E pedi para ela, sabe, sair do governo. Agora, esse cidadão tem passar para a sociedade a ideia que é honesto. Tentar passar a ideia que os filhos dele são honestos. Tentar passar a ideia que o Queiroz é honesto. No meu tempo, eu não queria controlar o Ministério Público, não. O Ministério Público foi livre para processar a hora que quisesse quem quisesse. Eu não controlava a Polícia Federal porque eu quero a instituição do Estado forte para garantir a democracia. Eu nunca pedi para a Polícia Federal fazer ou não fazer. Era uma decisão da Polícia Federal junto com a Justiça. No meu governo, não teve esse negócio de pasta cor-de-rosa escondida. No meu governo, não teve sigilo. Agora, o que é que vai acontecer? Eu vou ganhar as eleições, eu vou tomar posse e vou acabar com o sigilo dele no primeiro mês. É simples assim. Ele fez por decreto o sigilo, eu vou decretar o fim. Vivaldo Barbosa. Fim do sigilo. Quem não tem medo e quem não deve, não teme. Então o seu Bolsonaro precisa parar de ser garganta, precisa parar de ser arrogante e precisa saber que ele tem contas a prestar. Se não fosse só esse negócio, se não fosse só o conjunto de patrimônio, ele vai ter que explicar esse orçamento secreto. Deixa eu arrumar seu boné que tá muito no olho. Então ele vai ter que explicar algumas coisas, não para mim, para a sociedade brasileira ele vai ter que explicar. Por que orçamento secreto? Se orçamento é para fazer o bem da sociedade, ele tem que ser público. É a primeira vez na história da República, desde que Marechal Deodoro, em 1989, proclamou a República, é a primeira vez que o presidente da República não controla o orçamento da União. São os deputados que controlam. Significa que ele não tem nenhuma moral diante do Congresso Nacional. E obviamente que nós vamos esperar que sejam eleitos muitos deputados e senadores de muito boa qualidade para a gente mudar essa história do orçamento secreto. Agora eu quero que vocês saibam que eu não quero ser presidente da República para ficar com picuinha que nem ele. Eu vou fiscalizar, eu vou investigar, porque não sei quem tem caixa preta, não sei das contas tal. Eu quero ser eleito para governar e recuperar o direito do povo trabalhar, comer, estudar, ter acesso à cultura, ao lazer, ter acesso a uma casa, sabe? Acabaram Minha Casa Minha Vida, o que foi colocado no lugar? Casa verde e amarela. Quem é que já comprou uma desgraçada de uma casa verde e amarela? Eu vou voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida e vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Pode pintar de verde e de amarela, mas se quiser pode pintar de azul, de vermelho. Uma casa vermelha ficaria bonita. Mas veja, outra coisa, acabaram com a carteira profissional. Acabaram com a nossa carteira profissional velha.
e criaram a carteira verde e amarela. Cadê o emprego da carteira verde e amarela? Na verdade, o que eles criaram foi o crescimento da economia informal. Milhões de trabalhadores trabalhando sem registro em carteira, sem direito à previdência social, sem direito às férias, sem direito a descanso semanal remunerado, sem direito sequer de descansar no final do ano. Isso não é trabalho, isso é escravidão. E a escravidão acabou em 1888, na teoria, porque a escravidão hoje está travestida de preconceito contra pobres e contra os negros desse país. Então nós vamos ter que fazer um ajuste na questão trabalhista. Nós vamos ter que repactuar a relação entre capital e trabalho. A gente não quer tudo como era antes, porque mudou muita coisa. Mas a gente também não quer ficar sem calça e sem cueca no meio da rua. A gente quer ter direito. A gente quer ter direito. E queremos emprego com o trabalhador legalizado. Se a pessoa quiser ser microempreendedora, se a pessoa quiser abrir um negócio, você quer montar um negócio, você quer montar uma loja, você quer montar um instituto de beleza, você quer montar qualquer coisa, uma pequena fábrica, a gente vai criar uma linha específica, porque o BNDES vai voltar a ter um banco de desenvolvimento para investir para o crescimento econômico desse país. A Caixa Econômica vai voltar a investir em casa e saneamento básico. O Banco do Brasil vai voltar a investir na agricultura, na grande e na pequena, mas também no crédito para os micro e pequenos empreendedores desse país. Eu vou fomentar o cooperativismo aqui no Brasil. Quem quiser se organizar em cooperativa vai ter crédito. E cooperativa é uma coisa que ela só nasce se for de baixo para cima. Tentar criar cooperativa de cima para baixo é como árvore. Não adianta você ficar jogando água na folha, você tem que jogar na raiz. Então a gente vai querer que as cooperativas sejam criadas a partir da necessidade de homens e mulheres. E esse Brasil a gente já fez. Não é uma coisa estranha. A gente já fez esse país. Em 2008, o Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo. A gente era a 12ª. Quando eu ganhei as eleições, a dívida pública interna era 60,5% do PIB, a gente reduziu para 37%, a inflação era 12,5%, nós colocamos dentro da meta de 4,5% e ela foi em todo o período 5,9%. E quando a gente fala em inflação, cuidado, porque tem vários tipos de inflação. A inflação que vale para o povo trabalhador é a inflação do preço da comida. Você tem que saber quanto é o quilo de carne, quanto é que está o pé de alface, quanto é o quilo de tomate. É isso que conta para nós a inflação. Não é o avião, não é o suspensório, não é o computador. É exatamente aquilo que a gente come. E o que eles fizeram? Acabaram com a Conab. No meu tempo, a Conab servia para garantir estoque regulador. Todo produto agrícola que não fosse perecível, a gente acumulava para que quando o mercado estivesse faltando e o pessoal aumentava o preço, a gente liberava o produto que a gente estava guardando. É o que a gente chama de estoque regulador. Eles acabaram. Não tem mais estoque regulador. Na Conab tem 0 quilo de feijão. Tem acho que 20 mil quilos de arroz. A gente tinha 876 toneladas de arroz, sabe, guardado. Então esse país vai ter que voltar à normalidade. Eu não sei falar sofisticado. Eu de vez em quando eu vejo um debate na televisão. Tem gente que fala tanta coisa, mas ninguém nem entende. Eu só quero ser presidente porque eu quero cuidar do povo. Eu só quero ser presidente porque eu sei, companheira Benedita, companheira Jurema, eu sei o que o povo quer. Eu sei, o povo não quer muito. O povo quer ter uma casa. Por menor que seja, ele quer ter a sua casinha.
para se esconder da chuva e do sol. Ele quer ter um emprego. E ele quer ganhar um salário justo. Para isso, ele também quer ter uma profissão. O maior sonho das mulheres que estão aqui não é deixar a fortuna para o filho, não. É deixar uma profissão. Se o filho dela tiver um diploma universitário, ela já vai para o céu de alegria. Ela sabe que o filho está garantido e a filha. Então, hoje a gente pega o meu exemplo. Eu sou filho de uma mulher que teve 12 filhos. 4 morreram e 8 sobreviveram. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma do Senai. Por causa do diploma do Senai, eu virei torneiro mecânico. Pelo fato de ser torneiro mecânico, eu passei a ganhar mais que o salário mínimo. Por isso, eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma televisão. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um carro. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma casa. Tudo por causa de um curso de torneiro mecânico. E por causa dos cursos de vocês, eu ganhei o mais importante diploma, que foi o diploma de presidente da República desse país, para provar que um trabalhador metalúrgico tem mais capacidade de cuidar do povo do que a elite brasileira cuidou desde que ela governa esse país. Quando eles querem enganar o povo, eles falam, o PIB cresceu. O PIB cresceu 5%. No tempo do Delfim, em 1973, sabe quanto cresceu o PIB? 14%. 14% ao ano. Entretanto, para que serviu esse crescimento do PIB? O crescimento do PIB é o quanto o país produziu de riqueza naquele ano. Ora, esse PIB só é importante para o povo quando uma parte dele é distribuída para o povo. Se a economia cresce, a riqueza cresce e o povo fica mais pobre, nós estamos lascados. É por isso que cada vez tem gente que fica mais rico e nós ficamos cada vez mais pobres. Faz 4 anos que não se aumenta o salário mínimo. 4 anos. Agora acabaram com a farmácia popular. É uma vergonha. As pessoas precisavam comprar remédio. Era 120 tipos de remédio de uso contínuo que a gente distribuía. Ele acabou com o fraldão para as pessoas idosas. Acabou. Você tem sentido um presidente da República não ter noção do que significa uma pessoa idosa, pobre, com a família pobre, não doar um fraldão para uma pessoa que precisa usar? É um negócio desumano. É por isso que ele tentou reparar as loucuras deles, indo visitar o túmulo da rainha. Você viu que ninguém deu bola para ele? Agora, seria mais importante se ele tivesse visitado uma viúva de um rapaz que morreu com Covid, ou visitado um rapaz que a mãe morreu com Covid. Foram 685 mil pessoas que morreram. Ele não derramou uma lágrima. Ele ficou sorrindo dos caras que morriam por falta de oxigênio em Manaus. Ele ficou fazendo, sabe, como se estivesse morrendo. Como é que é possível um presidente da República dizer que tomar vacina vira jacaré? O pastor que segue ele não pode ser pastor, não acredita em Deus, não pode falar em nome de Deus. Então, gente, eles agora estão nervosos comigo, porque eu estou falando o seguinte: se preparem, porque eu vou voltar. A gente vai consertar esse país
E vocês vão poder, no final de semana, juntar a família e fazer um churrasquinho. E eu fico com água na boca quando eu digo: a gente vai tirar uma fatia da picanha com um pouquinho de gordura, colocar na farinha e tomar um copo de cerveja gelado. É tudo que a gente precisa para ser feliz. A gente não precisa de grandes coisas, nós precisamos das coisas simples. O que é que uma mãe deseja? Que o filho esteja com saúde, que o filho possa se vestir decentemente para a escola, que o filho possa ter um sapatinho novo. Ô, gente, quando eu criei o Bolsa Família, eu encontrei uma avó. Que ela foi o Lula. Antes do Bolsa Família, eu tenho 2 netas. Eu comprava um lápis de cor e era obrigado a cortar no meio para dar metade para cada neta. Agora, com o Bolsa Família, eu compro uma caixa para cada neto. Sabe, as pessoas faziam lição à base do candeeiro. Nós levamos energia para 15 milhões de pessoas de graça. O companheiro Eduardo Paes sabe a parceria que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro. Vocês sabem o que significou a descoberta do pré-sal? A descoberta do pré-sal não foi sorte, não. Foi investimento em pesquisa, e muito investimento em pesquisa. Quando nós descobrimos o pré-sal, os pseudos especialistas que são chamados para dar palpite na televisão diziam: descobriram o pré-sal, mas não vão conseguir tirar o pré-sal, porque ele está a 6.000 metros de profundidade, tem 2.000 metros de água, depois tem 2.000 metros de terra, depois tem 2.000 metros de sal, depois é que está o petróleo. Vocês não vão conseguir tirar, porque não tem tecnologia. Gente, hoje, o barril do petróleo, tirado a 7.000 metros de profundidade, está ao mesmo preço do petróleo tirado na Arábia Saudita, a flor da terra. Porque a Petrobras tem tecnologia e o povo brasileiro não é burro, é inteligente e ele sabe. Quando ele tem chance de estudar, os nossos pesquisadores não pedem para ninguém. A Petrobras é a maior empresa, sabe, de prospecção em águas profundas. Quando eu tentei dizer que ia fazer sonda aqui, não pode fazer sonda porque não tem tecnologia. Sei quem faz é a Coreia, quem faz é a China. Porra, nós vamos fazer aqui. Sabe? O Brasil não sabe mais fazer navio. Nós vamos fazer navio aqui. E ainda criamos o conteúdo nacional. 65% do navio tinha que ser fabricado por empresa nacional. Eles acabaram. Eles estão acabando com tudo. É por isso que eu preciso de vocês. Não é eu, não. Nós precisamos voltar a governar esse país, para a gente poder transformar esse país num país soberano. A gente vai ter que dizer para a sociedade: não vai ter mais invasão em terras indígenas e pronto. A gente vai ter que dizer: não vai ter mais garimpo ilegal e pronto. A gente vai ter que dizer, sabe, que não precisa desmatar a Amazônia. A nossa inteligência e a ciência está mostrando que se a gente preservar a Amazônia, se a gente souber explorar aquele ecossistema, explorar a biodiversidade, a gente pode ganhar muito mais do que derrubar uma árvore. A gente não precisa, nós temos 30 milhões de pastos degradados nesse país. Se a gente recuperar essa terra degradada, a gente pode produzir o dobro do que estamos produzindo hoje. Esse país precisa apenas de ordem. Eu digo para vocês que no meu governo não tem mágica. Tem 3 palavras mágicas. Primeiro, credibilidade.
O presidente tem que ter credibilidade para, quando ele falar, a sociedade entender e compreender que é sério. Ele tem que garantir estabilidade, até para os investimentos estrangeiros. E ele tem que ter previsibilidade. Ninguém pode ser pego de caça curta. Essas 3 palavras é que baliza o bom estado do país. Aí o dólar vai baixar, a gente vai ter um câmbio justo na hora que a gente tiver credibilidade aqui dentro. Gente, não venha aqui. E quero dizer para vocês, acabou o teto de gasto quando eu for presidente da República. Não é porque eu quero gastar de forma irresponsável que eu aprendi com a dona Lindu. Minha mãe era analfabeta, mas ela pegava o pagamento dos 8 filhos. Ela sabia contar dinheiro. E ela pegava o dinheiro da padaria, o dinheiro do bar, o dinheiro do ônibus, o dinheiro de cada um. Então é o seguinte, a gente não pode gastar mais do que tem. A gente só pode gastar o que a gente tem. Mas se for para a gente fazer uma coisa nova, a gente pode fazer uma dívida. E o Brasil está precisando de um presidente arrojado que tome a atitude de voltar a investir em infraestrutura rapidamente. Por isso, Eduardo Paes, pode se preparar que no primeiro mês, depois da minha posse, eu vou me reunir com os 27 governadores de estado para discutir a volta do ente federativismo, para a gente viver em harmonia. E vou me reunir com os prefeitos. Você sabe que eu gosto de prefeito. E sabe porque o prefeito é na cidade que acontece tudo. É na cidade que acontece o problema da escola. É na cidade que acontece o problema da enchente. É na cidade que acontece o problema de saúde. É na cidade que a pessoa pega ônibus. Então, nós temos que cuidar das cidades. E o presidente da República não pode ficar segurando dinheiro de cidade ou vetando dinheiro. Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo para vocês, nessa semana que falta, porque hoje já acabou, eu queria que vocês, primeiro, não aceitassem provocação. Não precisa aceitar provocação. Segundo, que vocês visitassem parentes de vocês, pessoas que têm dúvida, para a gente convencer e conversar um pouco sobre o Brasil. Terceiro, não vamos nos preocupar em tentar convencer um fanático como eu, vascaíno, a torcer para o Flamengo. Não vai dar certo. Então não vamos tentar convencer um fanático bolsonarista a votar na gente. Deixa ele ser comido pelo verme bolsonarista. Nós não vamos. O que nós temos é conversar com milhões de pessoas que estão indecisas, com milhões de pessoas que pensam em se abster. Nós temos que conversar com companheiro e companheira. Vá na urna votar para você tomar conta do seu país, para você tomar conta do Brasil. E eu vou precisar de vocês. A gente vai voltar a sorrir. A gente vai voltar a ter esperança. A gente vai voltar, sabe, nós vamos acabar com esse negócio das armas. Que porra de comprar arma por decreto? Por que não faz decreto para dar comida? Por que não faz decreto para alfabetizar todo mundo? Por que não faz decreto para pagar o piso dos professores? Por que não faz decreto para pagar o piso da enfermagem? Ou seja, que cacete é isso? Decreto para arma, não! Nós vamos fazer decreto para distribuir livro didático para todas as crianças que estão no ensino médio desse país. Quando eu era presidente da República, o MEC era o maior comprador de livros do mundo. Então, a nossa arma vai ser o conhecimento. A nossa arma vai ser o conhecimento. A gente quer formar os nossos filhos, os nossos netos, para que o Brasil possa ser competitivo com os Estados Unidos, possa ser competitivo com a China, possa ser competitivo com a União Europeia. E a gente formando, o salário vai melhorar,
a gente formando, a gente vai ter mais certeza. E aí, vamos parar com essa estupidez de querer privatizar a Petrobras. Vamos parar com essa estupidez. Eu não posso, faltando 7 dias para as eleições, dizer que eu vou rever muitas coisas que foi feito. Não posso dizer porque seria irresponsabilidade minha. Primeiro eu preciso conhecer o que foi feito, para depois tomar a decisão que foi feita. Então tem muita coisa. Vender a BR com o argumento de que, olha, a BR tem um monopólio, o preço, sabe, está muito caro por causa do BR. Se a gente abrir, tiver mais empresa, vai baratear. Sabe quantas empresas tem importando gasolina hoje dos Estados Unidos? 392 empresas importando gasolinas a preço de dólar sem pagar imposto nesse país. Ah, mas não pode baixar porque o dólar está alto. Em 2008, quando veio a crise, vocês sabem que eu disse que era uma marolinha. O preço do petróleo não estava 90, não. Estava 147 e a gasolina era vendida a R$ 2,60 nesse país. Então, gente, eu quero me despedir agradecendo a direção da Portela, a direção da Os Sambistas do Rio de Janeiro, agradecendo a minha Janja que virou cantora de repente. Eu estou esperando que alguma gravadora chame ela para gravar um disco e ela repartir comigo um pouco dos ganhos dela. No mais, olha, um beijo no coração de cada homem, de cada mulher. Que Deus abençoe a todos nós. E dia 2 de outubro é o dia da gente dizer: os poderosos tentaram matar uma, duas alterrosas, mas a primavera chegou e ela chegou para ficar. Ela chegou. A gente não vai mais exalar o cheiro de pólvora das armas que eles estão vendendo. A gente vai exalar o perfume das pétalas das rosas que esse país vai plantar. Um beijo no coração, gente, e até a vitória, se Deus quiser. Obrigado, companheiro Eduardo Paes. E nós temos que votar nesse companheiro para o Senado, o André Siciliano. Olha o número dele aqui: 133. Olha, gente. Olha. O meu senador aqui é 133. Os deputados, você vota em todos os deputados que vão votar com a gente. Porque nós vamos precisar de deputado. O Eduardo Paes sabe que os deputados que ele está apoiando, se for eleito e depois votarem contra o governo lá, vai ter um cacete entre nós aqui. Então, é para votar nas pessoas que vão votar com a gente. No PT, no PSB, no PCdoB e nos outros partidos que estão, o PSD. O PSD é engraçado. Eu sei, mas você tá. Tem outras pessoas que estão. O Otto na Bahia está também. Esse dia eu fui no comício em Minas Gerais. É o único candidato a governador que o Kassab tem. E eu convidei para ir, ele não quis ir. Eu convidei o Pacheco, que é o senador de Minas Gerais. Ô, cara, vamos para Minas. Você não tem que falar o meu nome, fala só o nome do Calil. Então, eu acabo de eleger o Eduardo Paes, o melhor filiado do PSD e o melhor aliado meu. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Acende a lanterna do celular aí, vambora, vambora. Vamos fazer uma grande foto todos juntos. É para acender a lanterna do celular, Madureira. Lucinha Nobre e Emanuel, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Portela. Acende aí, todo mundo junto. Olê, 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 olá, Lula. Mais alto, mais alto. Acende a lanterna do celular.